Entre a Terra e o Céu, capítulo 12, Estudando Sempre. No nosso último encontro, nós estudamos e vimos aqui no livro Entre a Terra e o Céu, novos apontamentos, né? Então, Mariana nos ensinou muitas coisas, mas ao final do capítulo, André Luiz mesmo, junto de Clarencio e Hilário, assinalava que era hora de retornar. Era hora de sair lá do lar, né? Aonde encontravam-se aquelas crianças, aonde encontrava Júlio, e retornar para casa. Era hora de trazer de volta a Antonina, a sua amiga e a sua amiga. E continuar o trabalho, a missão onde que eles estavam incumbidos, né? De uma certa forma, tentar ajudar de alguma maneira, né? Desatar, desembaraçar essa história tão embaraçosa que iniciou-se lá com a prece de Evelina. Então, André Luiz diz o seguinte: é hora de retornar. Clarencio já assinalou para a gente que era hora de retornar. E o capítulo 12 inicia dessa forma, com despedidas. Então, estiveram lá entre eles as despedidas, e em pouco tempo eles já estavam de volta a caminho da terra. Então, André Luiz fala aqui da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos para o ninho doméstico de nossa amiga. Então, eles retornaram para a terra, deixaram a amiga de Antonina na casa dela, aquela que também foi visitar o filho, e retornaram para o lar de Antonina para deixar Antonina novamente em repouso no corpo físico. Lembra? A Antonina está ali de forma desdobrada, ela está ali com eles em espírito, e ela precisa retornar à matéria, ela precisa retornar ao corpo, para que ela, né, possa despertar no outro dia e continuar aí com a vida, com o cotidiano dela, né? Antonina mostrava-se calada e tristona. Gente, eu abro aspas para poder falar para vocês, relatar para vocês uma coisa. A gente participa de muitos desdobramentos, né? Todos nós, todos nós. E constantemente eu também me desdobro e sou levada ou a estudar, ou a ajudar, ou a experimentar algo. E de sábado para domingo eu experimentei, fui com a espiritualidade amiga para experimentar uma sensação, sentir na pele, e eu falo para vocês que o pouco que eu senti não é nada agradável, de jeito nenhum. É uma dor que eu não consigo descrever para vocês. A dor da perda física de um filho. Então, eu fui levada para uma escola muito ampla, onde eu encontrei algumas outras pessoas, mais precisamente 4 senhoras, podemos dizer assim, né? Da minha idade, só uma mais velha. Éramos 3 encarnadas em desdobramento e uma desencarnada. Essa desencarnada é que lideraria essa nossa experiência. E a nossa mente, pelo menos a minha mente, foi jogada muito para frente. Como se eu tivesse há muitos e muitos anos longe do meu filho, longe da terra, desencarnado e deixado o meu filho pequeno, né?
que hoje meu filho já é adulto. Esse meu filho, eu encontro com ele também em desdobramento, como se fosse uma visita. Ele retorna, eu tenho em mim a sensação de desencarne e vejo que meu filho não está bem. Eu não posso, mais uma vez eu digo, não posso descrever para vocês a dor que é. E ainda com todo o estudo, com toda a dedicação que eu tenho, eu não estou apta a experimentar essa dor. Eu não sei de fato se eu suportaria. Quando eu despertei, eu estava em lágrimas, ainda sentindo todas aquelas sensações. Mas nesse desdobramento, eu ainda questionei essa senhora que era líder e falei: meu Deus, que dor que não passam as mães que desencarnam e deixam seus filhos para trás. E ela me disse: mas esse sentimento é somente das mães que amam de verdade. Por isso que a grande maioria delas, quando chega aqui, para suportarem determinada dor, elas passam por um determinado esquecimento até que tenha um equilíbrio, que o filho cresça um pouco e ela restabeleça aos poucos a memória daquele filho que ficou, porque a dor, ela é terrível, ela é dilacerante, porque você quer ajudar e não pode, porque você se sente impotente diante de tudo aquilo, porque a saudade fica muito grande, é muito diferente de quando a gente tem a perda física de um ente, quando é um ente que vai e a gente fica. E eu acho que essa dor é muito próxima daquelas mães que aqui permanecem e os filhos também vão. Eu reitero a essas mães, eu sei que é difícil. Eu sei que quando uma mãe dá um passo, o filho também dá um passo muito grande. Mas a minha palavra de hoje é solidariedade. Eu sou muito solidária, eu já era e sempre fui solidária à dor das mães que partem ou que os filhos partem antes dela. Mas eu posso dizer para vocês que a dor não é fácil. E tem realmente que estar firme, segura na mão de Jesus, para que então possa suportar. E aquelas que talvez não estejam suportando por alguma razão, não se hesitem em pedir ajuda, porque a dor de fato é dilacerante e é uma experiência que eu já pedi, que eu não quero reviver essa esperança novamente. Não é fácil. Somente seguras nas mãos de Jesus e trabalhando em prol dos seus filhos, com outras crianças ou com adolescente ou com qualquer trabalho voluntário em prol desses filhos, é que essa dor é capaz de ser amenizada. Que Deus esteja com todos vocês, confortando o coração e dando vocês coragem para poder continuar. Tenham certeza que vocês não estão só. Da mesma forma, né, que o desencarnado está amparado, o encarnado também está, né? É ambos os lados. Toda vez que desencarna alguém, os dois lados precisam de amparo, porque a dor é muito grande e a dor de uma mãe não se compara. Gente, só interrompendo um pouquinho, o áudio tá bom? Então, Antonina mostrava-se calada e triste. E nós comungamos da dor de Antonina, né? Foi, visitou o filho, mas precisou retornar e deixar esse filho. Então, é aquela sensação que a gente tem de impotência, de querer ajudar,
de querer estar junto e de não poder. Embora nós sabemos que existe um projeto reencarnatório, mas nós sabemos que é preciso estar firmes nas mãos de Deus, de Jesus, assim como Antonina está. Lembra? Antonina é aquela que tem o lar da bênção. O lar que é feito oração. O lar que é feito o evangelho. Que ela tenta ensinar o melhor para os outros filhos, mas que a saudade de Marcos continua latente, né? Continua firme. E eu sou muito solidária, viu, Ana? A Ana Rodrigues e a Sandra. Eu sou muito solidária a vocês. Por um pouco espaço de tempo, eu pude perceber como é essa dor, né? Não é fácil, não mesmo. Mas é com Jesus que está a solução. É somente Ele. E trabalhar na terra ou no mundo espiritual em prol daqueles que a gente quer bem e que no momento, porque é temporário, está separado de nós. Antonina teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhos. Então, ela ainda em espírito, quando chega a casa, aquele coração de mãe, com saudade daquele que fica, mas ela também foi olhar os outros que estavam ali no quarto. Mas no fundo, ela tinha desejo de permanecer onde Marcos estava, né? O ministro paternal fez-a então deitar e aplicou recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demoramos um pouco em observação, notando que a Antonina de nossa maravilhosa viagem aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugado, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Então, ele está dizendo o seguinte, que atendendo aí aos passes, né, do ministro Clarencio, ela retorna ao corpo físico. Ela que estava ali tão translúcida, quase transparente, ela se viu novamente, né? Voltada aí ao corpo físico, mas que ela parece que foi engolida, né? Como uma bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Então, Antonina volta, né? Ela está ali novamente no veículo, desperta no veículo físico, de volta ao corpo físico, e agora, né, volta, se acomoda de novo no seu leito. Lembrava-se sim do passeio do lar da bênção, mas através de impressões a se esfumaçarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Com quem selecionava preciosidades, a consolada mãe procurava ansiosa, nos arquivos da própria mente,
todas as palavras que ouvira do Filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não me restava na alma qualquer reminiscência. Antolina movimentou-se, fez luz e ouvi-o lá pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. E esses desdobramentos, essas visitas, somente quem vem com alguma impressão, ainda que uma impressão um pouquinho, ainda que bem, né? É que pode entender o quão satisfatório é quando a gente, ainda que em sono físico, reencontra os nossos entes. A saudade fica mais latente, com certeza. Muitos, quando a dor, quando a cicatriz, quando a ferida ainda não está cicatrizada, tende a voltar até com um choro muito grande, né? Mas as cicatrizes vão sendo necessários ser construídos e esses encontros também nos ajudam nessa cicatriz. E ainda que a gente não lembre de nada, mas lá no nosso íntimo, no nosso espírito está registrado. E esse registro, ainda que indiretamente, é que nos ajuda a reerguer, nos ajuda a ficar de pé. Não é o espírito que comanda a mente, que comanda o corpo? Então, se inconscientemente está no espírito, ainda que não lembrar, que a gente não lembre, que não esteja vivo em nós, esse espírito sabe. Ainda que o nosso corpo físico nos limite, esse corpo pesado e denso, limite ao espírito passar todas as informações de um desdobramento, o espírito sabe. Então, é ele, no fundo, é que nos sustenta. O ministro chegou bem pertinho dela, acariciou-lhe a cabeça, como se a envolvessem fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio. Mas por que? Indagou Hilário. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria a saudade mortal. Então, veja o que ele fala, né? O porquê que muitos de nós se desdobra, visita, mas muitas vezes não recorda, ou recorda momentos, né, fragmentos, não um momento completo, apenas pedaços. E a gente vê mais uma vez a misericórdia divina nos dizendo: vocês precisam seguir, ainda que a dor esteja latente, ainda que a dor às vezes é quase que insuportável. E ele está dizendo aqui para a gente, porque se ela volta com todas as impressões, o que aconteceria? Ela se redundaria em saudade mortal. Ela não aguentaria. O impacto para essa mãe seria muito grande. Seria forte de tal maneira que prejudicaria todo o seu projeto reencarnatório, toda a sua caminhada, todo o seu percurso. Porque, embora aquele filho desencarnou e estava no projeto reencarnatório dele, estava no caminho da eternidade dele desencarnar,
Para a mãe, não é fácil. Ele foi, mas ela precisa continuar. Ela precisa seguir. Uma missão findou, mas a outra não. Então, por misericórdia, para que ela não se embanane toda e, de uma certa forma, a sua caminhada fique impossível, a misericórdia se faz dessa forma, deixando apenas o espírito ciente. Quando ele se desloca do corpo físico, que se vê mais livre, mais leve, ele tem a consciência e indiretamente nos ajuda a seguir. Como isso é lamentável, alegou o meu companheiro penalizado. Então o ministro explicou pacientemente: cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama, precisa de uma dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a sua extensão para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Então, ele está dizendo o seguinte, que o mundo espiritual a gente vai e visualiza, mas a gente não pode voltar tendo a impressão no todo, porque senão a gente vai fracassar. E nós não vamos conseguir terminar a nossa missão. Nós não vamos querer mais lutar dignamente nessa existência. E se a gente desiste de lutar, a gente desiste de crescer. E aí as oportunidades que vão nos chegando vão sendo então desperdiçadas. A vida terrena perde o sentido. Antonina, lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, com quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filho, mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Da mesma forma que será um alimento doce que vai dar força para Antonina, porque ela viu Marcos. E se ela se desdobrou e veio com essa impressão, olha, eu visitei meu filho, o meu filho vive. E se ele vive e eu também vou embora, estou indo. A cada dia que passa, nós estamos indo embora um pouquinho, né? Todos nós. Desde quando nós iniciamos aí, através do nascimento terreno. Então, assim ela pode pensar, eu vou reencontrar. O reencontro é certo. Porque ele vive e eu também estou indo para o mesmo caminho. Então, reconforta o nosso coração. E por isso que quando a gente desperta, acorda, vem aquela sensação de bem-estar. Eu estive com meu ente e foi tão bom. Foi uma sensação tão boa que me ajudou, de uma certa forma, a amenizar essa dor que é tão grande, que é tão latente dentro dos nossos corações. Então, o silêncio reinou naquele lugar, mas de imediato Clarencio quebrou aquele silêncio e convidou-os a socorrer o velhinho que os aguardava. Lembra? Lá no início, quando eles foram na casa de Antonina, eles não encontraram um velhinho lá, Leonardo, falaram, ó, você espera aí, que nós precisamos ir ali, já já a gente retorna. Agora Antonina já está de novo no seu recinto, na sua casa,
A visita terminou por hora, mas Leonardo continua lá. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou Hilário. Mais novo que eu na vida do além. Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra Leonardo, subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Leonardo estava lá numa cadeira, repousando, dormindo. E Hilário pergunta, será sono? Ele está mesmo dormindo? E Clarencio fala assim, na posição que ele se encontra, ele ainda necessita daquilo que o corpo físico necessitaria. Ou seja, ele, embora estivesse desencarnado, está levando com ele resquícios do corpo físico ao qual ele ainda não soube lidar, como a questão do sono. Porque nós sabemos que o espírito não tem necessidade de repouso. E se o tem, é por curto tempo, não é como a gente na Terra, né? Mas ele ainda não aprendeu a lidar com isso. Ele ainda não tem o equilíbrio necessário, ele ainda se encontra na Terra, ele está sem socorro. Ele está imbuído das coisas que ele acha que é correto, que é certo. Ele está ainda lá atrás, lá naquele tempo de guerra. Então, ele vem trazendo essas impressões e tem a necessidade do sono. E vem trazendo com ele, né, o que Clarencio chama aqui de fenômenos da existência vulgar. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao corpo físico. Examinando-o mais detidamente, sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. E olha o que eles falam, né? Que Leonardo trazia com ele um veículo semelhante ao nosso, ao deles, né? Nós já sabemos que nós temos o corpo físico, esse corpo físico morre, mas nós temos um corpo espiritual, nosso perispírito, idêntico ao corpo físico, com as mesmas características, com os mesmos órgãos, olho, boca, nariz, com todo o nosso funcionamento. Ele fala, olha, ele está com um veículo, ele tem aí, né, um veículo semelhante ao nosso, porém, muito mais pesado e mais denso. E tão pesado e denso que ele parece estar na carne, embora desencarnado. Deixei a Hilário os pruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino. Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez rogado e explicou. O psicossoma, ou o perespírito, da definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes, imposta pela lei das formas. Olha o que ele está dizendo. Nós temos um corpo espiritual idêntico ao nosso corpo físico. Nenhum é igual ao outro. Também esse corpo pode ter semelhanças. E por que semelhanças ou então pode haver diferenciação? E nós vamos entender. Nós sabemos que quando o Espírito
a gente desencarna, né? Sai da carne, o espírito é completamente diferente da matéria no sentido espiritual. Nas formas, são iguais. Mas lembra, para a espiritualidade não adianta a gente mentir, porque o nosso espírito é a nossa veste, é como se nós estivéssemos nu moralmente diante da espiritualidade. Então, ali está impresso os nossos valores, ali está impresso realmente em que ponto de evolução nós estamos, e aí nós vamos seguir com a orientação aqui, com o estudo para a gente entender. Olha lá. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Então, quando a gente reencarna, a gente tem o corpo físico que a gente herda dos nossos pais. Entretanto, na essência, no espírito, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Então, ou seja, em espírito é aquilo que nós realmente somos. Em espírito, nós não temos nenhuma herança de nossos pais. Nós estamos ali expostos à verdade nua e crua. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso, ou aquilo que buscamos. Renascemos na terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Então, o caso do Leonardo, ele teve a herança física dos pais, assim como nós, mas ele está dizendo aqui, ó, que os nossos hábitos desregrados, a gente nem sempre adquire dos pais. Às vezes a gente já vem trazendo essas impressões em nós. E prova disso é quando a gente vê pais tão bons, com índoles tão boa, de caráter, com filhos totalmente com uma conduta diversa da deles. Mas é por quê? Porque embora aqueles pais tenham tentado ajudar o filho a estar no melhor caminho, aquela falta de caráter, aquele desvio de conduta é do filho, já vem nele, com ele, e ele precisa trabalhar aquilo. Por isso que a evolução moral ela é intransferível. Se eu cresço moralmente, infelizmente o crescimento que eu tenho não serve para o outro, porque às vezes o outro não passou pelos pontos de aprendizado que precisava passar. Consequentemente, eu também. Às vezes, aquilo que o outro já desenvolveu, eu ainda não desenvolvi. E eu vou precisar passar por determinados pontos para que eu também possa adquirir o aprendizado desejado. E, imprimindo grave em tono a voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram, porque nós também aprendemos com os nossos filhos, né? Assim como os nossos filhos aprendem com a gente. Mas é através da conduta, da caminhada, até mesmo daquilo que o filho faz quando está lá na maioridade, que o pai não compactua com aquilo, é uma forma de ensinar os pais também da caminhada. Então, por isso que tem essa frase tão famosa, né? Nós estamos com quem nós precisamos estar, principalmente aqueles que vieram aí, a nossa família terrena, a nossa origem, né? Nós estamos na família que precisávamos estar para que, então, cada um de nós pudesse obter, né? O desenvolvimento, a reparação, a expiação, o aprendizado. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres.
Mas vindo ao encontro de meu pensamento, o orientador observou. E é justamente isso que o André Luiz está dizendo. Que ele conheceu pessoas fantásticas com filhos monstruosos. E o orientador diz: no campo das grandes virtudes, os pais usam por vezes a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. Então, existem homens e mulheres que já estão um pouco mais equilibrados, que já estão aí cientes desses resgates, e esses resgates nada mais são do que atos, né? Ele chama aqui de atos heróicos. Então, eles fazem o quê? Eles se dispõem a buscar esses que ficaram lá no passado. E nessas tentativas, eles tentam reajustar e ajudar essas almas, né? E sorrindo acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça, essa justiça é qual justiça? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, do ódio, desencanto, aflição, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as. Desse modo, no veículo que lhe serve as manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. E aqui ele está explicando o porquê que, embora Leonardo também está desencarnado, assim como Hilário, André Luiz e Clarencio, por que ele está ali naquela forma densa, pesada, obscura? E ele fala porque ele imprimiu nele as impressões do tédio, do ódio, né? Muitas das vezes o desejo, ainda que indireto, de não se movimentar. Então, isso foi condensando nele mesmo, foi coagulando nele mesmo, né? E ele vem com uma frase no final muito interessante: nossas obras ficam conosco. Que obras são essas? Nossas obras morais. É certo que da vida a gente não vai levar nada, mas nós não vamos levar nada material. Nós não vamos levar nada que é físico, mas os nossos aprendizados, aquilo que nós consumamos em nós, estará conosco. Então, ainda que aparentemente eu veja um corpo físico saudável, aquilo que está impresso no espírito, ele é externado. Na espiritualidade é de fácil visualização. Então, nós levamos conosco, infelizmente, as nossas más ações, as nossas más inclinações, aquilo que nós precisamos melhorar em nós. Mas, e se nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? E que trabalho é esse que ele está dizendo? Trabalho de melhoramento, primeiramente em nós mesmos e depois em prol do outro. E se ele tivesse trabalhado? Ainda depois da morte, tivesse procurado trabalho? Indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio.
O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de mil modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Então, o tempo de trabalhar é já. Porque ele fala, olha, quando você trabalha, você tem a oportunidade de crescer, de aprender, você atrai para si auxílio, estabelece caminhos que realmente funcionam como recursos de libertação. Mas quando você demora a trabalhar enquanto no veículo físico, enquanto na terra, é isso que ele está dizendo. Fica mais difícil a superação dos obstáculos mentais. E então, desencarnando, vamos levando conosco esses obstáculos que a gente não sabe por quanto tempo irá durar ali, naquele corpo agora espiritual, necessitando de outra oportunidade, de oportunidade terrena, de nova reencarnação, para poder tirar aquilo que nós mesmos carimbamos em nós, ou então que nós deixamos para trabalhar, para fazer, para aprimorar tardiamente. Se pretendemos possuir um psicossoma, um perispírito sutil, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo, ou seja, deixá-lo leve, livre dessas impressões pesadas, do ódio, da raiva, da inveja, do rancor, da soberba, da falta de humildade, do orgulho. Então, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Então, é o único modo da gente aprender é através da dor e da luta, é passando na própria carne, é passando na pele, é sentindo aquela impressão. Porque uma vez sentida, a gente nunca mais quer reviver aquela situação. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam o novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, e porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. Então, o dia já estava amanhecendo, né? Então, para que pudesse ajudar, tentar socorrer aquele ancião, ele não dispensava o trabalho de análise da mente e talvez a cooperação de encarnados. Então, Clarencio disse, vamos nos retirar, porque agora já é dia, nós não vamos perturbar os nossos irmãos encarnados e nós vamos voltar na próxima oportunidade. O prosseguimento da tarefa assistencial desse modo foi marcado para a noite seguinte. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje do capítulo 12. No próximo capítulo, nós vamos entrar no estudo da mente e que nós possamos a cada dia, mais uma vez, porque nós somos errantes. É aquele negócio. Às vezes a gente sabe que está errando e ainda continua.
até que uma hora a gente adquire o discernimento e para de errar naquele ponto, né? Deixa de errar. Mas que nós possamos trabalhar em prol de nós mesmos, em prol do bem, fazendo o que for possível dentro do entendimento e das possibilidades que nós temos. Porque é só assim que nós vamos nos purificando. É só assim que, quando a gente desencarnar, nós vamos mostrar do outro lado um espírito mais livre, mais leve, descondensando, tirando de nós todas as chagas que afligem há tanto tempo a humanidade e, consequentemente, o nosso corpo espiritual. Alguma dúvida, gente?